Salomão foi o rei mais sábio que já existiu ou vai existir na história da humanidade. Isso porque ele foi abençoado pelo próprio Deus com uma vasta sabedoria desde muito novo. Ele também foi um rei extremamente rico e muito honrado e respeitado, sem comparações. Contudo, ele não se manteve fiel ao Senhor a sua vida inteira, como seu pai havia feito. E o seu número de esposas e aqueles com quem mantinha relação é a prova cabal disso. Ainda assim, é uma das melhores histórias que a Bíblia nos ensina sobre a vida. A busca pela felicidade e a busca pelo vazio. Salomão era o segundo filho de Davi e Batseba, um relacionamento que começou pelo pecado. Eles infelizmente perderam seu bebê por conta disso. Davi praguejou a criança até que Deus viu que não deveria concebê-la. E apesar de ter nascido numa família rica, Salomão foi criado em um palácio cheio de conflitos, sempre vendo de perto seus irmãos mais velhos, Amnon e Absalão, causarem muitos estragos ao reino. E quando Davi, seu pai, estava à beira da morte, seu irmão Adonias já estava se proclamando o novo rei. Porém, o profeta Natã e as ações rápidas de Batseba direcionaram Salomão ao reinado. E assim ele se tornou rei com apenas 20 anos, mesmo com tão pouca idade e sem sabedoria. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois esse homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se seus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Isso é o que diz 1 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 4. Essa foi a despedida de Davi a seu filho, com o conselho que o garoto seguiu. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, e os resultados de tal devoção ao Criador não demoraram para aparecer. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em seus sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. O que você pediria caso Deus te desse algo do tipo riqueza, poder, salvação, imortalidade, bens materiais? Salomão foi completamente na contramão. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isto. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, e nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de seus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os teus servos. Desse jeito, Salomão se tornou um rei muito sábio, como vemos em seu julgamento de quem era a verdadeira mãe do bebê no capítulo 3 de 1 Reis, versículos 16 ao 28. Ele também se tornou um ótimo administrador, tanto que construiu um magnífico templo que seu pai havia planejado. No ano 480 após os israelitas saírem do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, ele começou a construir o templo do Senhor, que tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. A entrada era tão triunfal que se estendia por toda a largura do templo, que era de 20 côvados. Possuía lindas janelas estreitas e altas nas paredes, contra as paredes da sala principal e do santuário interno. Também havia uma estrutura ao redor do edifício, na qual havia salas laterais. Na criação dessa magnífica obra foram usados apenas blocos talhados na pedreira. Não se ouviu martelo, cinzel ou qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. A sua entrada estava no lado sul do templo, e uma escada levava ao nível do meio, e a partir dali ao 3º piso.
E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o teu coração diante de ti, que guardaste teu servo Davi meu pai o que lhes dissera, porque com tua boca o disseste e com tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi meu pai, o que lhe falaste dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. A verdade é que Salomão em sua vida teve muitas mulheres, como mostrado em 1 Reis, versículo 11:1. Ele amou várias moças estrangeiras, além da filha do faraó com quem se casou, moabitas, amonitas, sidonias e etéias. Muitos desses casamentos não passavam de alianças políticas que os povos antigos faziam. Mas o Senhor Deus já havia alertado os israelitas de que algumas mulheres com quem eles não deveriam se casar, que perverteriam seus corações e os fariam seguir os deuses pagãos. O grande problema é que Salomão acabou se apegando fortemente a muitas dessas mulheres proibidas pelo Senhor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas, assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto de Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E com o tempo o rei foi ficando cada vez mais suscetível a essas mulheres, até mesmo participando de seus rituais pagãos, alguns com incensos e sacrifícios, outros sensuais, orgias, o que claro acabou irritando a Deus. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, o rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel, por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate e Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. A punição que caiu sobre os ombros do rei Salomão foi gigante, e logo seu filho Roboão o sucedeu, num fim em que Salomão não sofreu, mas de certo modo lastimável e sofrível, principalmente para quem era servo de Deus antes. Mas ainda assim o rei de Israel continua presente na Bíblia em outros pontos, como Eclesiastes, Provérbios e Cântico dos Cânticos, livros que escreveu e no Salmo 127, nos passando a visão de que sim, que ele havia percebido que por descuido seu reinado se transformou em imoralidade e idolatria pagã. No livro de Eclesiastes, ele descreve como é a vida debaixo do sol quando não se tem um relacionamento com o Criador, nos falando sobre as suas buscas pela felicidade, que tentou de tudo e acabou descobrindo que é totalmente impossível ter uma mente cheia e um coração vazio. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém o meu coração com sabedoria.
e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Mas mesmo com todos esses luxos, prata, ouro, mulheres que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso de um modo nem parecido em suas vidas, nada o tornou genuinamente feliz, indicando para nós que não encontraremos o verdadeiro prazer e a felicidade, até nos encontrarmos em uma relação de afinidade e proximidade com o nosso Criador Deus. Não importa o quanto você corra para festas, bebidas, drogas, prazeres carnais, relacionamentos vazios, nada vai nos fazer mais felizes do que estar ao lado do Altíssimo. Por isso, lembre-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, assim como vieram para Salomão, e que você não vai mais ver graça em nada, e vai descobrir no fim que tudo era correr contra o vento. Aliás, caminhar longe do Criador é não ter promessas, é não ter esperança para continuar. E me diga aqui embaixo o que você aprendeu com a história do rei Salomão. Eu quero também saber qual é o seu nome completo e a sua cidade para que eu possa orar por você. Se quiser se preencher ainda mais do Evangelho, clique nesse card e descubra qual foi a origem do primeiro desejo maligno de Lúcifer. Essas foram as palavras poderosas de hoje. Até mais.